E aí, pessoas que provavelmente são do Twitter e estão vendo isso daqui, e obrigado por estar assistindo esse negócio aqui. E gostaria muito que vocês vissem isso. Eu espero não fazer um negócio chato, vai ficar talvez um pouco longo, mas me desse depois o feedback se ficou bom, que eu preciso melhorar, etc. Eu vou começar a aula de física falando sobre o bagulho mais básico de física que a pessoa vê, que é movimento. Como funciona o movimento e na verdade, como evoluiu esse pensamento através da história. Essa parte aqui no vídeo que eu apareço é uma parte mais conceitual, e a outra que vai ser no PowerPoint, eu acho, eu vou estar no PC. Vai ser a parte realmente mais matemática, porque fica bem melhor de explicar a parte matemática com uma demonstração desenhando, uma demonstração gráfica, do que só falando. Porque eu também não tenho um quadro e fica meio complexo de fazer esse tipo de coisa. Começando com a base de ideia que tudo vai evoluindo. As ideias e os pensamentos vão evoluindo de acordo com o tempo. Isso é um negócio que não é novo para ninguém. E não foi diferente com a questão do movimento, até porque por basicamente 1 milênio a gente teve uma ideia não tão correta de como funciona esse movimento, mas teve, e isso era tão bem, como posso dizer, tão bem inseridos na cultura dos povos, pelo menos europeus, que era a base de argumentos da igreja de como funcionava o movimento. Mas também não foi uma pessoa aleatória que falou como isso acontecia. Foi Aristóteles, um cara que acho que todo mundo aqui já conhece, ou já ouviu pelo menos falar no nome dele, que foi um grande filósofo da antiguidade. O Aristóteles foi basicamente o cara que deu o pontapé inicial para como funciona o movimento. E por conta do seu peso e sua força, principalmente na época e tudo mais, de 2000 anos ficou essa ideia por aí. As ideias de Aristóteles, hoje em dia, talvez não possam fazer tanto sentido. Mas há muito tempo atrás, quando não se tinha tanta comprovação, tantos estudos, quando não tinha tanta tecnologia e tudo mais, era um negócio que dá para acreditar muito fácil. Ele tinha um movimento que se dividia basicamente em movimento violento e movimento natural. Eu vou começar pelo movimento natural porque ele é mais simples de explicar. Primeiramente, antigamente se tinha uma ideia de que tudo era formado por 4 elementos diferentes, que eram o fogo, o ar, a água e a terra. E de acordo com o elemento que ele era formado, o Aristóteles dava uma ideia de que cada corpo, de acordo com o elemento que era formado, tenderia a ir para o seu lugar de origem. Deixa eu dar um exemplo. O barro seria formado por terra. Então ele normalmente cairia no chão, porque o chão é terra e ele iria para o seu lugar de origem. A fumaça era formada de ar, então ela subiria, não ficaria lá no chão, porque não era sua casa. Agora uma pena, que seria formada tanto de ar quanto de terra, uma mistura dos dois, cairia bem lentamente, porque ela tanto iria querer ficar no ar, quanto iria querer chegar na terra. Tinha essas ideias, essas bases de conceitos na época, que o Aristóteles deu e pra época, mano, fazia sentido. Tipo, você não ia questionar, era o Aristóteles. Esse era o movimento natural de como as coisas funcionavam. Ainda também tinha o movimento natural dos corpos celestes. Quando você olhava para cima, você percebia que as coisas não exatamente desciam ou subiam. Como na Terra, para ele, as coisas desciam ou subiam. Mas no universo, as coisas faziam movimentos circulares. E de acordo com ele, com os filósofos da época, você tinha uma formação do cosmos por uma coisa chamada quintessência, que era um bagulho perfeito e etc. Mas que nesse cosmos as coisas na verdade se movimentariam em seu movimento natural em círculos, porque era o movimento mais perfeito e os corpos celestes eram perfeitos. E a Terra em si, a própria Terra, estaria parada, porque não se tinha nenhuma ideia de uma força que faria com que essa Terra se movimentasse. Então sua base natural seria ela ficar parada, inerte e nunca se moveria. É uma coisa que hoje em dia a gente fala, caraca, não. Agora o movimento violento já vai ser outra questão, vai ser realmente a ideia de que as coisas podem não ir para o seu lugar de origem, mas para que isso aconteça você precisa que alguém faça com que essas coisas não vão para o seu lugar de origem. Alguém ou alguma coisa. Você aplicar uma força em algo vai fazer com que ele não caia. Você pegar um pedaço de barro e botar a sua mão lá em cima, você está fazendo uma força nesse pedaço de barro. Se você soltar, ele vai para o seu lugar natural, mas você por si mesmo está tirando ele de lá. Você está aplicando um movimento violento
e com esse movimento violento você está fazendo com que aquilo saia do seu lugar de natureza. Assim como, por exemplo, uma enchente derrubando casas está fazendo um movimento violento e levando as coisas para longe. Ou ventos, quando eles fazem com que os navios naveguem pelos mares, ele está praticando um movimento violento. É basicamente essa ideia. E essas ideias, elas ficaram muito enraizadas na mente das pessoas por conta também, como eu falei, do peso do Aristóteles. Só que se hoje em dia a gente sabe que não é bem assim que funciona, é porque alguém ou algumas pessoas ao longo da história foram mudando isso. E uma das peças mais importantes foi o próprio Copérnico, que no tempo da Idade Média ele estava estudando, estava observando como funcionava o universo, e até com as ideias de outra pessoa, que era o Giordano Bruno, ele começou a observar que, velho, eu acho que a Terra ela não exatamente é o centro, não exatamente os corpos estão girando ao nosso redor. E ficaria muito mais fácil de você estudar o movimento celeste se você observasse como se as coisas estivessem girando ao redor do Sol. Porque, por um ponto de vista, você via que algumas coisas elas realmente giravam ao redor da Terra, tipo, vendo daqui. Mas tinha outras que faziam movimentos totalmente diferentes. E era meio estranho de se explicar. E se atribuísse que estariam girando na realidade ao redor do Sol, aí ficaria muito mais simples de fazer essa explicação. Ele fez um livro, só que, velho, tem a igreja. E a igreja, ela pegava no pé de quem tentava falar diferente, principalmente com as ideias de Aristóteles, que era a sua base. Então ele não foi tão afronte, mas publicou seu livro basicamente próximo da sua morte, que é o De Revolutionibus. Eu não sei falar, é latim provavelmente, eu não manjo. E essas ideias, elas falavam sobre o movimento dos corpos celestes e obviamente foi algo censurado pela igreja. Um dos caras que pegou essas ideias e começou a realmente falar, caraca, faz sentido, e é um dos mais importantes da história, foi Galileu Galilei. Um mano que, velho, ele foi o primeiro cara a refutar Aristóteles com base em experimentos. Ele era fascinado pelo movimento e estudava como o movimento funcionava de certa forma. Não focava muito no porquê que eles funcionavam, mas sim como eles funcionavam. Ele comprovou, com base em experimentos, que um objeto 2 vezes mais pesado não caía mais rápido do que uma vez mais pesado. Que essa ideia era defendida até por Aristóteles. Eu acabei não citando, mas era defendido por Aristóteles. Que uma coisa 2 vezes mais pesada caía 2 vezes mais rápido que uma coisa que era 1 vez mais pesada. Só que Galileu foi lá e comprovou isso. Tem até uma história que ele foi comprovar isso na Torre de Pisa, aquela torre que é um pouco inclinada. Jogou 2 objetos, um 2 vezes mais pesado que o outro. Eles caíram no mesmo tempo ao chão. Só que a galera lá não acreditou muito. Quem estava observando ainda acreditava em Aristóteles por conta do peso dele, não ligava para os argumentos. E tem história de que a galera continuava acreditando em Aristóteles mesmo assim. Mas o Galileu não desistiu. Ele continuou estudando, continuou olhando e pesquisando. Foi também uma pessoa amplamente censurada pela igreja e até teve prisão domiciliar depois de idoso. Foi um bagulho tenso. O Galileu também, ele foi um dos caras que deu a primeira ideia de como seria o funcionamento da inércia. E ele fez isso a partir de planos inclinados, que são basicamente rampinhas. Ele pegou rampas, tipo uma rampa descendo aqui, uma reta, uma rampa subindo aqui, e fez experimentos. E com isso ele começou a observar umas coisas duas coisas que pra gente seria meio óbvias até. Quando o objeto está descendo, ele ganha rapidez. E quando ele está subindo, ele perde rapidez. O objeto está descendo, vai ganhando, vai ficando mais rápido, ele vai reto e sobe e perde. Só que, para pensar, se quando ele desce ele ganha, e quando ele sobe ele perde, o que deveria acontecer quando ele está em linha reta? Ele não deveria perder nem ganhar. Ele deveria continuar naquele movimento infinitamente, porque não tinha para que ele perder. Aristóteles, ele não imaginava um mundo diferente do mundo que a gente teria, ou seja, um mundo sem algo que fizesse essa bolinha parar. Como porque essa bolinha está indo, você tem um atrito. Quanto mais liso você deixa a rampa, menos ele vai perdendo velocidade. Aristóteles não imaginava que um mundo perfeito em que não tivesse atrito poderia acontecer, então ele
preferia ficar nas ideias dele do mundo real e falar como é que funcionava no mundo real. Já Galileu, ele vai dar uma olhada e vai pensar, caraca, mas e se um objeto, se nada estiver impedindo algo, ele vai continuar se movimentando, assim como se algo parado não vai se movimentar, porque nada vai fazer com que ele se movimente. Essa é a base de argumento dos primeiras ideias de conceito de como funcionaria a inércia. E também tem outro método de você chegar nesse raciocínio até com os próprios planos inclinados, que seria tipo, você tem um plano inclinado que está descendo e o outro que está subindo. A base de experimentos você consegue enxergar aqui. Obviamente você tem que ter muito liso, porque senão ele vai retardando e não dá muito certo. Mas muito liso, imaginar um plano inclinado que seja tão liso que nem perca e nem seja perceptível a perca de velocidade em linha reta, ou perca de velocidade a mais do que o necessário quando está subindo. Quando você tem esse plano inclinado, o objeto desce, e quando ele sobe, ele vai até a altura que ele estava. Isso também pode ser explicado com energia, mas isso seria para outro assunto. Mas pega a ideia, ele desce e só sobe e só para de subir quando ele chega na altura que ele estava anteriormente. Ou seja, se você pegar essa rampa aqui, eu estou desenhando com o dedo, é bom que eu ache alguma coisa para representar, porque fica bem melhor. Mas uma rampa aqui, ele vai reto aqui. E se ele sobe aqui, ele só vai parar na altura que ele estava. Se eu começar a pegar essa rampa aqui e inclinar, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai mais distante à direita, porém ele só volta quando ele chega na altura necessária. Quando ele chega na altura que ele estava anteriormente. Então, imaginando que você inclina tanto que fica reto, o corpo, como ele vai tender a chegar na altura que ele estava anteriormente, ele nunca vai chegar. Então ele nunca vai parar e nunca vai voltar. Essa é a base de ideias de como funcionaria a inércia. Se um corpo ele está andando em linha reta e não tem nada que atrapalhe ele, nada, nenhuma força dissipativa, nem atrito, nenhuma pessoa empurrando, nada, ele vai permanecer se movimentando ali infinitamente. Obviamente se não tiver um obstáculo, ou seja, se não tiver nada que atrapalhe. Essa é a base de fundamento de como funciona a inércia. Agora falando de Newton. Acho que todo mundo já ouviu falar de Newton, um nome bem famoso por aí. Mas ele foi um físico, foi um gênio incrível. E ele falou uma frase que é que se ele viu mais longe, foi por estar no ombro de gigantes. E pode-se dizer que um desses gigantes, um dos maiores, se não o maior gigante, foi o próprio Galileu, que deu as bases de movimento e de como funcionaria a própria inércia, que é sobre ela que eu vou falar agora, que é a primeira lei de Newton e como funciona ela. Newton fala na sua primeira lei que todo objeto permanece em seu estado de repouso ou rapidez uniforme em uma linha reta, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Mas aqui Newton ele foi um gênio e ele formalizou a ideia de força, que como se tem aqui força resultante, força. É porque a gente fala muito que você me empurrou com muita força. Você faça uma força para acontecer tal coisa. A gente tem essa ideia de força, mas não tem uma quantização. Tipo, no cotidiano a gente não tem ideia do que, caraca, força, tá? Mas o que é força? Newton foi a pessoa que quantizou isso, que deu a ideia de realmente o que é uma força. O que a força faz de verdade. E além de força, você vai ter força resultante. E eu vou dar uma explicação bem básica. A força em si vai ser qualquer contato que o corpo tenha com o outro, que tenha a intenção de alterar a velocidade desse corpo. Por que a intenção? Eu vou explicar. Quando você empurra alguém, você está aplicando uma força. Quando o vento incide sobre você, esse vento está aplicando uma força sobre você. O resultado dele vai ser basicamente fazer com que sua velocidade altere de acordo com para onde ele está apontando. Se uma pessoa te empurra para frente, a ideia é que sua velocidade altere. Se você estava parado de inerte para um movimento para frente. Essa é a ideia. Mas por que a intenção e não exatamente o movimento? Porque aí vem a resultante. Uma força, ela às vezes não age totalmente sozinha. Às vezes existem mais forças em um corpo só. E a soma dessas forças todinhas, todas essas forças somadas, elas vão dar um resultado. Se esse resultado for nulo, que é no caso da inércia, o corpo não altera a sua velocidade. Ele permanece inerte. Ou seja, se alguém te empurra para frente e ao mesmo tempo alguém te empurra para trás,
você não se movimenta. Você continua inerte, a soma das forças é zero, então a força resultante é nula. Se tem um cabo de guerra e as pessoas não se movimentam, quer dizer que a galera que está puxando da esquerda tem a mesma força da galera que está puxando da direita. Eu fiz os jeitos ao contrário, mas eu acho que no vídeo vai ficar normal. Tá, mas a força é igual, então não altera a velocidade. Você vai ter duas forças, um para o lado e um para o outro, que vão se anular. E por que essa anulação nessa soma de forças? É porque a força ela não funciona como uma medida escalar. Medida escalar é só quando você conta as coisas com base só na unidade dela, tipo, soma quantidades. Quando você tem um pote de milho, porque milho, foda-se, é milho. Você tem um pote de milho e vai contando quantos milhos tem, você tá uma quantidade escalar. Agora, quando você precisa, além da quantidade, ou intensidade, módulo, foda-se, além disso, você precisa de uma direção para onde está apontando o negócio e do sentido. No caso da força, como você pode ver, quando alguém te empurra para frente, essa pessoa está fazendo uma força para frente. Eu não estou dando tipo os conceitos exatos, formalizadinhos, mas frente. Ou quando alguém te empurra para a direita, essa pessoa está te empurrando para a direita. Você pode perceber que quando alguém te empurra para frente e outra pessoa te empurra para trás, você vai ter uma soma que vai se anular, por conta que está na mesma direção em sentidos opostos. Porém, se alguém te empurra para a esquerda e alguém te empurra para frente, você não vai simplesmente parar de se movimentar. Você percebe que você vai tanto para a direita, que eu estou te empurrando para cá, tanto para frente. Então você vai andar na diagonal, porque a soma dessas forças causa uma diagonal, que é uma coisa que eu vou explicar mais na parte matemática, fica bem melhor do que só no abstrato aqui. Mas é assim que funciona, é assim que funciona basicamente vetores. Os vetores vão ser nada mais que somas que vão depender mais de geometria, da parte geométrica da matemática, para você descobrir um resultado. Tem umas regrinhas, uma coisa básica, mas é geometria pura, quando você vai fazer o cálculo na verdade. Mas a ideia e o conceito é basicamente esse. Quando você vai ter forças que vão no final se anular, se o corpo estiver parado, quer dizer que essas forças se anulam, a força resultante anula. Não há uma alteração de velocidade, o corpo permanece parado e é isso que acontece. O corpo está estático. E existem muitas forças. Mas eu vou dar um exemplo básico de uma força bem simples, que dá para você observar em todo canto. Se você tem uma mesa aí, se você está vendo alguma coisa em cima de outra coisa, se você está sentado, vai ter uma força chamada força de apoio, que é de acordo com o apoio que você tem aí na sua cadeira, ou na cama, ou tanto faz. Porque essa força, ela é um bagulho que você já deve conhecer, se você não conhece, é conhecida como força normal, que ela vai ser exatamente contrária ao apoio que o objeto tá. E você pensa, caraca, mas por que do nada isso, força de apoio? É só pensar logicamente comigo. Se o objeto está em cima de uma mesa, vamos lá. Força resultante vai ser uma força que vai fazer o objeto alterar sua velocidade. Se, vamos lá, tem a força gravitacional, não força gravitacional, mas tem uma força que está sendo aplicada no corpo por conta da gravidade, que causa uma variação de velocidade e causa uma aceleração. Por lógica, não teria nenhuma outra força no objeto, então ele deveria estar afundando na mesa. Deveria estar descendo, e não importa. Mas, logicamente, você percebe que não está afundando. É porque tem uma força de apoio que a mesa faz sobre o objeto, que faz com que essa força de apoio, conhecida como normal, se anule com a gravitacional e faça com que o objeto não afunde na mesa. Agora, quando você tem um plano inclinado, você pode perceber que essa força de apoio, essa força normal, não anula a gravitacional, porque o corpo desce. Ele desce por conta que a força de apoio vai estar diretamente ligada à pressão que o corpo está fazendo no objeto. E quando você está num plano inclinado, ela não vai ser diretamente na mesma direção em sentido que a gravidade, então acaba que sobra um restinho ali e o corpo desce. Essa basicamente é uma força que, tipo, é uma força que vai ser usada muito. Então por isso que eu já estou dando abertura aqui, que é a força normal, que é o que faz os objetos não afundarem nas mesas e nas coisas e faz que anule. Talvez tenha uma ideia, caraca, é tipo ação e reação. Não, não é ação e reação. Porque primeiro, é uma força que está anulando a força gravitacional no mesmo corpo, tá ligado? E segundo, a ação e reação que acontece da força gravitacional vai ser o objeto puxando a Terra
e a Terra puxando o objeto. Essa base aí, isso é ação e reação. Tudo puxa meio que a Terra, mas assim, a Terra é um pouco grande, então nem sente isso. A força de apoio vai ser uma ação e reação do ponto de vista com o objeto que ela está pressionando, com o apoio que ela está pressionando. Isso vai ser a questão de ação e reação. Agora ela não é ação e reação com a gravitacional, só essa base. Porque a gravitacional e a normal agem no mesmo corpo e acabam se anulando quando você está no plano plano. Quando você está no bagulho reto. Agora quando está em outra coisa, como um plano inclinado, como eu já falei, o negócio desce, não se anula e essa putaria tudo. Bom, basicamente esse é o vídeo. Se eu fizer mais, eu não sei se eu vou fazer mais só para esse teste, mas essa basicamente é como eu explico na parte mais conceitual. Talvez eu mostre depois como eu explico na parte mais matemática no computador. E eu quero realmente que vocês falem como é que tá, até a própria edição, o próprio esquema. Se é algo que você assiste e fala, caralho, física, legal, não é um bagulho caralho, física. Entendeu? É basicamente essa a ideia. São testes e eu preciso da opinião de quem está assistindo. Quem chegou até aqui assistindo na real, porque esse vídeo eu achava que eu ia fazer mais assuntos. Aí eu percebi que o vídeo acabou ficando um pouco longo. Que ter 3 vídeos, que acabou a memória do meu telefone, eu tive que regravar. É complexo o telefone com pouca memória. Mas é basicamente isso aí. Obrigado por ter assistido até aqui e talvez outro vídeo apareça. Talvez não. Tchau.